lendário Arthur Gomes da Silva Neto, que já havia sido exonerado, apontado como operador do esquema. Os dois empresários conseguiram habeas corpus na justiça e foram soltos sem necessidade de pagamento da fiança de R$ 25 milhões estabelecida pelo juiz do caso. Em agenda nesta segunda-feira, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que todo mundo que estiver envolvido vai ser afastado. Eles vão sentir a mão pesada do Estado, a gente não vai tergiversar com esse assunto. Vamos mudar todos os procedimentos que precisam ser mudados para garantir mais segurança, mais robustez no sistema. Então, o que precisa ser feito, vai ser feito. A gente vai ser implacável com isso aí. Como resposta à investigação, a Secretaria da Fazenda mudou a maneira como esses créditos de ICMS são ressarcidos e determinou que a devolução só vai ocorrer por auditoria fiscal até a conclusão da revisão de todos os protocolos. Também que as regras dessa operação estão sob revisão. Volto com vocês. Valeu, Lucas. O governador Tarcísio falou aí, é o que todo governo passa, né? Tem uma porta arrombada, diz que nunca mais vai acontecer. Aconteceu agora na Secretaria da Fazenda com esses empresários e lesando, né, a arrecadação, porque isso daí faz parte de um esquema, né? Pagando para não pagar, né? E para ter outros ressarcimentos. Isso envolve tudo, já envolveu o INSS, já envolveu empresas públicas. É uma história que a gente pode fazer um fio e ir contando ela conforme a nossa trajetória da vida, né, Zaidan? Passando por todos os governos de todas as formas. E o prejudicado, o lesado, é o povo de São Paulo, né? Porque esse dinheiro é do povo de São Paulo. É uma renúncia a um dinheiro que pertence ao povo de São Paulo, que deve ser aplicado pelo Estado naquilo que é a atribuição do Estado. Então, isso atinge recursos para a educação, recursos para transporte, recursos para a segurança pública e assim por diante. Então, o lesado, o prejudicado, é o povo de São Paulo. E sempre que acontece, é o povo daquele lugar ali. A renúncia, muitas vezes, ela é aceitável, em alguns casos é até adequada, em razão de uma crise, como aconteceu na pandemia, né? Não há dúvida. Mas é preciso muito critério, primeiro, para que não haja, na verdade, aquilo se transforme numa política de favores a amigos, e principalmente impedir o esquema de corrupção, como você falou, o sujeito pagar alguém para que não tenha de pagar o imposto, para que fique livre do imposto. É muito, muito, muito grave, né? Exatamente por isso, porque o prejudicado é o povo, que é o dono do dinheiro, ao fim, né? Quem está vivendo mais aí a mão do Estado é dele próprio é o presidente Javier Milei da Argentina, né, Zaidan? O escândalo de suborno envolve a irmã, tem eleições legislativas na Argentina chegando e a eleição na província de Buenos Aires, e há uma preocupação do que pode causar de impacto nos apoiados pelo Milei após a revelação desse escândalo, né? A exemplo dos Estados Unidos, né, eles chamam de eleição de meio de mandato, uma eleição legislativa. Então, o Milei tenta evitar que a crise, porque a eleição está marcada para daqui a 2 meses, aproximadamente, ele tenta evitar que a crise prejudique o desempenho eleitoral do seu grupo, né? E o caso é muito sério. Por quê? De um lado, o governo retirou recursos para os deficientes. Do outro lado, as empresas que trabalhavam nesse setor estariam pagando, para ter contratos com o Estado, estariam pagando propina. E há uma denúncia de alguém que era muito ligado ao Milei, a irmã do Milei, de que ela recebia esse recurso. E ele chega a dizer numa mensagem que a polícia encontrou, dizendo para o Milei, você sabe que está acontecendo isso e tal, não adianta dizer que não sabe, umas coisas pesadas. E, ao mesmo tempo, felizmente, o Congresso derrubou a tentativa do Milei de cortar e evitar qualquer aumento de investimento nesse setor, ou seja, de programas para deficientes. O Congresso derrubou a medida do Milei, ele também ficou enfurecido com isso. Então, são algumas crises que ele tenta superar para o seu partido chegar com alguma força na eleição daqui a 2 meses. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã a todos.
Abraço, Ronald, Clara, saudação para todos. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17:01 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Participe do Fala Galera. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o CSA? Quem foi o destaque da Macaca? Opine 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o Confiança? Quem foi o destaque do Bugre? Opine 97102-1493. Pautas da Ponte para o programa de hoje. Ponte supera desvantagem numérica, vence o CSA por 2-1 no Rei Pelé e reassume a vice-liderança da Série C. Toró, em bela jogada, e Diogo Silva, cobrando pênalti, marcaram os gols da vitória da Macaca. Com o resultado, Ponte se garante entre os 3 primeiros colocados até o fim da primeira fase. Com 2 vitórias a mais, Macaca não pode mais ser ultrapassada pelo 4º colocado Londrina, justamente seu próximo adversário. Elenco da Ponte chegou de viagem na manhã de hoje, ganhou folga e se reapresenta amanhã de manhã no CT do Jardim Olina. Dudu, Elvis e Gé voltam a ficar à disposição de Marcelo Fernandes para o próximo compromisso diante do Londrina. Por outro lado, Simon, Arthur e Léo Oliveira são desfalques por suspensão. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diogo Silva quebra jejum de 22 anos sem gol de goleiro na Macaca. Pautas do Guarani. Com o gol de Bruno Santos aos 30 segundos, Guarani vence o Confiança por 1-0 no Brinco de Ouro e sobe para a 6ª colocação. Com o resultado, o Bugre depende apenas de si na última rodada para garantir classificação à 2ª fase. Elenco alviverde se reapresentou na tarde desta terça-feira e deu início à preparação para o duelo contra o Tombense. Cicinho e Isaac, suspensos pelo 3º amarelo, são desfalques para Matheus Costa. Guarani bate recorde de público na temporada.
12.838 torcedores estiveram presentes no Brinco de Ouro na vitória sobre o Confiança. Até então, o maior público havia sido no Campeonato Paulista contra o Palmeiras, quando 9.256 pessoas compareceram ao Brinco. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Matheus Costa diz que torcida mudou a confiança do grupo e cobra foco para se classificar. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Segundo o novo presidente, Osmar Stabile, o Corinthians precisa pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna, do México, para derrubar o transfer ban da FIFA. Inicialmente, o valor noticiado era de 33,4 milhões. Segundo o Stabile, o aumento é de 6,6 milhões, se dá por conta dos juros sobre a dívida de 18% ao ano. A primeira condenação da FIFA foi em maio do ano passado. O Corinthians não tem esse valor em caixa e busca um acordo com o Santos Laguna para parcelar a dívida. A última oferta alvinegra foi para quitar 70% à vista. Os mexicanos, por sua vez, sinalizaram que desejam receber 90%. Ou seja, eles vão dar um desconto para pagamento à vista de 10%. Pauta 2. O Santos apresentou nesta terça-feira o técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino de 50 anos firmou contrato com o Peixe até fim de 2026. O treinador esteve acompanhado pelo executivo de futebol Alexandre Matos e em sua primeira entrevista no clube exaltou a importância de Neymar. Abre aspas. Neymar não é problema, é solução. Isso tem que vir de minha parte. Se vejo de camisa 10, de camisa 9, ele pode jogar. Ele quer a bola e nos momentos difíceis. É para a gente proteger e fazer render o time todo. Falei com ele, tem compromisso com o Santos. Meus filhos são fãs dele. Fecha aspas, declarou o novo treinador. Pauta 3. Em goleada do Flamengo, a Arrascaeta se tornou o maior garçom da história do Brasileirão, com 78 assistências. O camisa 10 deu 2 assistências e marcou um gol no placar histórico do rubro-negro contra o Vitória no Maracanã, 8-0. O ranking tem Marcelinho Carioca, segundo, com 77 assistências. Edmundo, em terceiro, com 73. Dudu, em quarto, com 68. Ex-Palmeiras. E Everton Ribeiro, em quinto, com 67. São pautas, notícias. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço, boa tarde. Fala, Batista, um abraço para você. Um abraço pro amigo que está ligado aqui no Esporte em Debate. O destaque pelo lado do Guarani, é claro, a vitória super importante que o Bugre conquistou ontem no Brinco de Ouro, ao lado de quase 13 mil torcedores. E muito importante também
o Bruno Santos ele voltou a marcar com a camisa do Guarani. Há mais de 6 jogos não balançava as redes e aí no momento mais importante que o Guarani mais precisava, o centroavante volta a marcar. Pelo lado da Ponte Preta também, uma grande vitória da Macaca, venceu fora de casa com um jogador a menos. E um detalhe, gol de goleiro depois de 22 anos. Diogo Silva assumiu a responsabilidade e marcou o segundo gol da Macaca no estádio Rei Pelé. Batista. É isso, Lauro. Marcou contra o Flamengo e, portanto, de lá pra cá, nenhum goleiro marcou gol no time da Macaca ou pela Macaca. 17:10, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Como eu avalio a vitória da Ponte fora de casa diante do CSA? Muito boa. O time se superou. Depois de um péssimo primeiro tempo, segundo tempo o time melhorou com a entrada da garotada. E para mim o destaque do jogo foi o Diogo Silva, goleiro. Salvou o time no primeiro tempo e ainda fez gol de pênalti. E a mesma pergunta serve para o Guarani. Como eu avalio a atuação do Guarani na vitória 1-0 contra o Confiança? Muito boa. O time está se solidificando. E o destaque da partida, sem dúvida, Isaac. Batista. 17:11 está no ar. Esporte em Debate até às 19h30. Você participa das enquetes e, se quiser, também dos temas do dia. Enquetes e temas do dia. Você coloca a sua opinião pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagem de áudio curto, 40, 50 segundinhos. Mensagens de texto curto também. Muito obrigado aí pela sua participação. E você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, manda aí um like para nós. Manda aí joinha, aí, senta o dedo, manda aí joinha pra nós. Muito obrigado, viu, pela sua audiência. Esporte em Debate, mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação e manda lá para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. O ranking do Trata Brasil confirma: Campinas é a líder absoluta em saneamento entre todas as cidades brasileiras. A única com nota 10 em tudo. Campeã Nacional 2025. Esse é o resultado da dedicação de todos aqueles que colocam a qualidade de vida dos campineiros sempre em primeiro lugar. Sanasa, essencial para o futuro de Campinas.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 17 minutos em Campinas. Esporte em Debate até às 19h30. Você participa. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, equipe da Band. Batista, Tigrão, Carlos Henrique, que é o Carlos, Ponte Pretano, da pele até o osso. Batista, tira uma dúvida. Eu vi aquela vaquinha para as torcidas organizadas estão organizando, só que quando vai fazer o Pix, sai com uma conta jurídica. Isso aí é certo? Está certo isso aí? Porque fiquei até em dúvida, né? Porque saiu essa situação aí, mas é ligada à própria torcida organizada, isso, e como que é essa transparência, como que vai ser feito isso aí. E outra, tem que haver mais divulgação disso aí, porque não fala nada, não ouço nada, ninguém fala nada disso aí. Tem que ajudar a Ponte nessa hora mais difícil. Obrigado, né? Abraço, muito obrigado. Nós entrevistamos o Maurício Lombardi Neto. Aliás, Júnior, né? Júnior, Maurício Lombardi Júnior. Por que ele é Júnior? Porque ele é filho do Maurício Lombardi, filho Maurício Lombardi, pai do Júnior, de um grande locutor esportivo, um dos maiores da história, que trabalhou nesse prefixo, Lombardi Neto. Lombardi Neto, Ponte Pretano, da pele até o osso, morreu muito jovem, com 39 anos.
Além de locutor esportivo, ele apresentava nesse prefixo, era a Rádio Educadora de Campinas, PRC9, um programa chamado A Hora do Trabalhador. Esse programa consagrado está na história dos programas de maiores audiências no rádio em Campinas. Era uma outra época, muito distante dessa que nós estamos vivendo agora. E o rádio é o que efetivamente mandava. Rádio e jornal eram os dois veículos que funcionavam na época. E a Hora do Trabalhador era um programa que realmente parava a cidade de Campinas. O avô do Maurício Lombardi Júnior, esse que nos concedeu a entrevista e é quem está organizando essa vaquinha. Então, até o dia que ele deu a entrevista, eu até brinquei com ele, falei, você tem pedigree, você tem o DNA. Pessoas sérias, eu conheci pessoalmente o pai dele, grande pontepretano, não conheci o avô, evidentemente, né? Porque foi numa época onde eu não estava em Campinas. Cheguei em Campinas em 1984, mas tive a felicidade de conhecer o pai do Maurício Lombardi Júnior. E o Maurício Lombardi Júnior chegou a participar de gincanas. Nós, na época, fazíamos gincanas pelo rádio quando tinha derby. E ele participou. Esse era o pai. Esse era o pai do Maurício Lombardi Júnior, que nos concedeu a entrevista. Então, é uma pessoa séria, e por isso que nós demos aqui o espaço para o Maurício Lombardi Júnior, que é quem está organizando. Agora, não sei se quando você faz o Pix, se vai para uma empresa. Provavelmente sim. Eles devem ter aberto uma empresa para que realmente tenha aí um plano jurídico, né? Tenha um CNPJ que possa, portanto, ser o CNPJ da empresa, o Pix, para fazer o depósito, para ajudar os jogadores da Ponte Preta. Então, a seriedade do negócio está em cima do nome de quem está organizando, e ele faz isso em nome de todas as organizadas, tá bom? Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. O Lombardi Neto, Salvador Lombardi Neto, foi realmente um nome muito forte em Campinas, na crônica, né? Na política, no rádio esportivo e no jornalismo, e no programa de variedade também. Esse programa, A Hora do Trabalhador, ele começava às 8 da manhã e até às 9. O bordão era A Hora do Trabalhador, 1 hora de alegria para quem sua todo dia. 1 hora de alegria para quem soa todo dia. Salvador Lombardi Neto. Em 1969, tinha um programa na televisão, que não era na TV Globo. Na época, eu acho que era... E agora, hein? Eu Tupi, acho que era TV Tupi. Na TV Tupi. Silvio Santos. Cidade contra Cidade. Depois, anos e anos e anos, esse programa foi reeditado, né? Ele veio pro ar de novo, mas já não tinha mais nada a ver. Já era tudo diferente. Era um programa de gincanas, magistralmente apresentado pelo Silvio Santos. E as cidades iam lá para duelar contra uma outra cidade. E em 69, Campinas foi ao Cidade contra Cidade. Esse programa parava o país. Parava o país. Ia ao ar às sextas-feiras à noite. E Campinas foi duelar contra Mogi das Cruzes. E cada cidade que era contemplada, era por sorteio, por inscrição, e depois havia um sorteio para participar do programa,
ela era representada por um líder que apresentava todas as gincanas, chamava todos os convidados, etc, etc. E quem que era esse, digamos, mestre de cerimônia da cidade? Era um radialista. E Campinas foi representada à época por Salvador Lombardi Neto. E aí, gincana, tinha que trazer um artista de improviso. Tem 5 minutos para trazer aqui o Nelson Gonçalves. A cidade que trouxer primeiro pontua. Aí tinha batida de pênalti no próprio palco, né? E aí levavam jogadores profissionais da cidade para bater pênalti e também para defender. Um negócio sensacional. O programa começava, eu acho que 9 horas, 8h30, 9 horas, 8 horas da noite, era noturno. E até meia-noite. Parava o país. E, infelizmente, Campinas foi derrotada por Mogi das Cruzes, que na época e até hoje é uma cidade muito menor, com muito menos expressão no cenário, no ranking das cidades brasileiras do que Campinas. Mas não tem nada a ver, era uma gincana. E dizem as pessoas da época, eu era garoto, eu vi o programa. E vou relatar uma coisa aqui que pouca gente sabe. Quem foi bater pênalti por Campinas foi de cá. Só isso, né? E aí tinha o goleiro lá de Mogi das Cruzes, depois eles bateram também. Enfim, de cá bem comecinho de carreira, aliás, de cá do time que subiu exatamente nesse ano, em 1969. Dizem as pessoas, diziam os adultos da época, eu era uma criança de 10, 11 anos, tinha 12 anos na época, que a decepção do Lombardi, que amava Campinas, foi tão grande que ele, semanas depois, teve um problema de coração que o levou embora com 39 anos. Infartou. Foi hospitalizado e não conseguiu sobreviver. Diziam, olha, o Lombardi ficou tão triste com aquilo, com a derrota, ele queria de qualquer maneira, porque a cidade que ganhava continuava, aí vinha uma outra. Né? A que perdia era eliminada e a que ganhava continuava no programa. E Campinas perdeu para Mogi das Cruzes. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma consternação geral. O município parece que ficou de luto, porque o programa realmente era muito visto, muito forte. Só um pouquinho da história aí, que eu vivenciei, essa ninguém me contou. Eu vi o programa. E confesso que chorei também com a derrota de Campinas, me juntando praticamente a 90% da população da nossa cidade na época. Dito isso, reminiscências, histórias, memórias lindas da nossa cidade, uma homenagem a Salvador Lombardi Neto, quem sabe, talvez, o maior nome do rádio de Campinas em toda a história. Vamos para o factual, e o factual aqui começa com o Fala Galera de hoje. Vamos botar na tela como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o CSA. Quem foi o destaque da Macaca? O destaque da Macaca foi o Toró e a Ponte jogou com muita honradez. Os jogadores todos estão de parabéns. Eu disse aqui que o CSA era favorito e era mesmo. Cabia a Ponte me desmentir. E ela me desmentiu. Fez uma partida séria, de entrega, tomou sufoco, é verdade, mas teve estratégia e teve muita objetividade. Então, esse é o conceito, um conceito ótimo do caráter dos jogadores que se entregaram, que não misturaram as pistas, que conseguiram, e parabéns também para a comissão técnica, que conseguiu essa blindagem com relação a tudo aquilo que está acontecendo de negativo na questão administrativa, na questão salarial. Então, a atuação da Ponte deixou muito cheio de orgulho o torcedor pontepretano, especialmente aquele que ama verdadeiramente o clube sem interesses, sem querer surfar na onda, quando o clube está lá em cima e depois ele desaparece quando o clube mais precisa dele. Não, o torcedor verdadeiramente genuíno, aquele que tem o clube no coração, esse ficou muito orgulhoso
dos atletas que estavam vestindo a camisa do seu clube de coração. Conceito ótimo pela atitude do time. E, individualmente, o Toró sobrou e deu uma arrancada saindo da ponta, vindo por dentro, para poder encarar de frente o goleiro. Tirou, ela beliscou o pé da trave esquerda e foi para a rede 1-0. E depois, Diogo Silva Sene. Diogo Silva Sene. Foi lá e bateu o pênalti com imensa categoria. Depois a Ponte tomou um gol no finalzinho, mas segurou a marimba. Conceito bom. E agora o Fala Galera de hoje do Guarani Futebol Clube. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o Confiança? E quem foi o destaque do Bugre? Avalio como muito boa, muita entrega, uma participação ótima e espetacular da torcida do Guarani, com quase 13 mil torcedores dentro do brinco. E o Guarani tirou o pedido, que era difícil, hein? Confiança muito organizado. O empate praticamente ia tirar o Guarani da competição. O empate, porque o Confiança, no saldo de gols, ficaria na frente do Guarani. Aí o Guarani foi a 26, estacionou o Confiança nos 23, e como diria JN, esse sim, tipicamente um jogo de 6 pontos. E quem é que foi o destaque individual? Que isso, tá jogando muito. Isaac Siebert. 17h31. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos. E quem ganha os presentes são vocês. Este ano a roleta premiada está de volta e com novidades nos prêmios. Nas compras acima de R$350, você gira a roleta da sorte e concorre a prêmios sensacionais. Vale compras de até R$100 e brindes exclusivos da promoção. Seu cupom deve conter uma das marcas participantes da promoção. São elas: Nakata, Taranto, Ranale, Recrim, KS, KPA, Kit Companhia, Jurid, Perfect e Mobensani. Este é um grande momento também para você fazer aquela revisão no seu carro e garantir o presentão da Rocha Autopeças. Acesse agora rochaautopeças.com.br, confira lá o endereço das 7 lojas e escolha uma loja mais próxima de você. E lá no site também tem as regras para você participar do Roleta Premiada. Encontre lá a loja mais próxima. Está precisando de peças para o seu carro? Vem para o aniversário Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Breno Beretta, 17h33 e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Destaques do mercado da bola: o Palmeiras está contratando Andréas Pereira, aquele mesmo meia que já jogou no Flamengo, estava no Fulham da Inglaterra, o valor 10 milhões de euros, o que dá 63 milhões de reais. E o Vitória, depois da goleada sofrida pelo Flamengo, 8-0, o Flamengo aplicou no Vitória ontem, demitiu o treinador,
demitiu o treinador e está tentando contratar, o Fábio Carille foi demitido com apenas uma vitória, está tentando contratar o Wagner Mancini, que atualmente está no Goiás e é o líder da Série B do Brasileiro. Esses os meus destaques. Deixa eu só aproveitar, Batista, que o Tigrão estava contando esse negócio, essa história aí da caravana, de cidade contra cidade. Eu presenciei, Batista, eu fui num aniversário do SBT lá em São Paulo, fui cobrir, entrevistar o Rock ao vivo, para você ter uma ideia, e daí aquele dia, depois que eu entrevistei o Rock, já faz uns 3 anos, eu acho, o Rock me disse o seguinte, você que é de Campinas, me arruma o telefone do Luiz Lauro, que o Luiz Lauro é muito meu amigo, e ele fazia bastante caravana aqui, inclusive essa de cidade contra cidade, ele chegou a fazer uma oportunidade, e daí eu fiz o reencontro dos dois, porque eu peguei o telefone do Rock, passei para o Luiz Lauro, que daí entrou em contato com o Rock que está com 88 anos e saiu do hospital recentemente, né? E o Luiz Lauro era muito amigo do Silvio Santos, inclusive. Tem muitos vídeos dos dois, viu, Batista? Ah, sem dúvida, Luiz Lauro fez muitas caravanas. Luiz Lauro, irmão do Jonas Donizete, foi prefeito de Campinas, prefeito reeleito e é atualmente deputado federal. Luiz Lauro, radialista, né, colega radialista, fez inúmeras caravanas. Essa cidade contra cidade foi uma reedição já no SBT. Primeiro foi na TV Tupi, né? Isso aí lá em 69. Final dos anos de 1969, TV Tupi. Depois teve uma reedição, o SBT não existia. Aí depois, já no SBT, e começou como TVS, que era uma televisão local ali, a televisão de São Paulo. Depois que o Silvio Santos conseguiu a autorização para operar nacionalmente. E aí fundou o SBT. Aí teve a reedição, é isso que o Tigrão falou, né? A reedição do Cidade contra Cidade. Mas a do Salvador Lombardi Neto foi a primeira edição na TV Tupi. E o Luiz Lauro participou da segunda edição, e aí sim foi no SBT, mas sem dúvida, Luiz Lauro muito amigo do Silvio Santos, e o Silvio Santos já falecido. Luiz Lauro recentemente teve um problema seríssimo, né? Mas conseguiu a recuperação, uma doença grave, mas graças a Deus ele está firme e forte, conseguiu a recuperação total. 17h37, ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde. Carlos Mucim falando. Batista, queria saber a sua opinião e dos comentaristas também sobre essa fase final da Série C. Caso realmente o Guarani se concretize, consiga a classificação, está se falando muito do quadrangular que pode ter os dois clubes, tanto o Guarani e Ponte no mesmo grupo. Para a cidade, para a imprensa, é muito legal. Mas será que realmente, se eles caírem no mesmo grupo, um não pode matar o outro? Não ficaria muito mais difícil do que se cada um se classificasse em um grupo? Queria saber a opinião de vocês. Um abraço, boa tarde. Abraço, boa tarde. Sim, hoje, por exemplo, se o campeonato terminasse, falta uma rodada 19. Hoje os dois times estariam no mesmo grupo, junto com o Náutico e Brusque. Convenhamos, né? Grupo dificílimo. O ideal é que cada um esteja em grupos diferentes. Um no B e outro no C. Aí sim, a possibilidade de acesso dos dois é muito grande. Ô Batista. Oi, pois não, Pedrão. E no outro grupo, nesse momento, teria São Bernardo e Ituano. 4 times paulistas, 2 em cada grupo dessa segunda fase da Série C. Então, mas qual é o grupo aí do Ituano? O grupo do Ituano seria o primeiro colocado Caxias, o quarto colocado Londrina, quinto colocado São Bernardo e aí sim o Ituano, oitavo colocado. Então, muito complicado, né?
grupo C é realmente muito forte. Mas o CH, o ouvinte pediu aqui a opinião, não dá para todos opinarem. Mas hoje nós falamos disso lá na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 13h. Você opinou e repita, por favor, para quem está nos ouvindo agora no rádio. O melhor, na minha modesta opinião, para os times de Campinas é cada um ficar em um grupo. E explico. Tudo que for possível para fugir do Náutico, que para mim é um postulante ao título desta competição, seria bom. E os dois com o Náutico no mesmo grupo, eu tenho a impressão que um vai ficar fora do baile, se não os dois. Porque tem um detalhe muito importante. Qualquer derrota em derby causa crise. Num campeonato de 6 jogos, se teve um tropeço no derby, acontece, todo mundo sabe disso, uma verdadeira hecatombe. Então o melhor para os dois times, na minha modesta opinião, é cada um em um grupo, Batista. Para tudo aí agora, porque o assunto é muito importante. Você sabia que a Desktop está mudando o jogo da internet no Brasil? Aí você pode até perguntar, né? E a velocidade? Meu amigo, a velocidade já é giga. E o melhor, você escolhe o plano que combina aí com o seu estilo de vida. Por exemplo, tá trabalhando de casa e precisa de performance total. Vai de Giga Home Office, produtividade lá em cima e a sua carreira voando. Gosta de maratonar séries ou se emocionar com o seu time do coração? Aí o Giga Esportes e Cinema é para você. Grandes histórias e grandes jogos também, tudo no mesmo pacote. Agora, se você é daqueles que não largam o controle, o teclado, o celular, o Giga Gamer entrega a velocidade e a estabilidade que você precisa, parceiro. E para quem quer internet segura e divertida para a família inteira, tem o Giga Família, com conteúdo adequado para os pequenos e a tranquilidade para os pais e responsáveis. Ah, quer tudo isso num plano só? Então vai de Giga Black. Giga Black é uma experiência exclusiva, completa e sem complicação. E o melhor de tudo, planos a partir de R$ 169,99. Corre lá no site agora, desktop.com.br, ou então ligue 0800 100 0102 para assinar. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. 17h42, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista e toda a equipe da Bandeirante. Aqui é o André de Hortolândia, torcedor do Guarani. Estou muito feliz com a vitória do Bugre de ontem e também com a estreia do goleiro. Me senti mais tranquilo nesse jogo. O goleiro jogou muito bem. O que vocês acham? Abraço, muito obrigado. Vamos perguntar aqui a nota. Valdemir Gomes, você comentou o jogo do Guarani pela Rádio Bandeirantes. Qual foi a nota que você deu lá no apito final com Edu Pinheiro para o goleiro que estreou ontem, Dalberson? Eu comentei o jogo com o Gleger, né? E o Edu faz um ping-pong. Então eu não dei a minha nota no ar. Quem deu a nota do Dalberson foi o Gleger. A minha nota 7, foi muito bem. E você, Breno Beretta, você que esteve nas reportagens, qual foi a nota do Dalberson? Para mim, nota 7 também, Batista. Ele fez defesas importantes, principalmente no primeiro tempo. Fez pelo menos 2 defesas importantes e mostrou muita segurança no gol do Guarani. Nota 7 para ele. Nota 7, notaça, hein? Então o ouvinte tem razão.
parece que pelo menos por esse jogo o Guarani resolveu o problema terrível que tinha com relação ao gol. Boa tarde, Salvador Lombardi Neto é nome de rua aqui na Vila Teixeira. André Passini. Ô André, que ótima informação. Eu não tinha essa informação. Então, Rua Salvador Lombardi Neto, na Vila Teixeira, em Campinas. Nos informa o André Passini. Abraço. E ele é nome de uma praça de esportes também municipal. Então, a praça eu tinha conhecimento, né, ô Tigrão? Eu não tinha conhecimento de rua. Da praça de esportes, sim, mas a de rua eu não tinha o conhecimento. Agora estou sabendo aqui pelo André Passini. Ouvinte participando conosco, mandando para cá mensagens de texto e também mensagens de áudio. Já tem mais mensagens no ar. Agora tem o Guarani, chegando com informações do Bugre. No ar da Bandeirantes, chegando o Breno Beretta. Diz aí, bebê. Bom, Batista, a gente vai ainda repercutir essa vitória importantíssima do Guarani sobre o Confiança, que praticamente mata o Confiança na classificação à próxima fase e deixa o Guarani vivo, dependendo só de si na última rodada para enfrentar a equipe do Tombense. Vamos acompanhar parte da entrevista coletiva do técnico Matheus Costa. Aliás, ontem a entrevista coletiva durou quase meia hora. Ele falou bastante sobre o resultado, também sobre a importância do torcedor, que fez o papel, mais de 12 mil torcedoras, quase 13 mil torcedores, né, no Brinco de Ouro ontem à noite, 12.838, e o Matheus Costa exaltou a vitória e também a torcida bugrina. Vamos acompanhar. Um jogo muito difícil, né, de jogar contra um adversário que está 10 jogos sem perder, que vem de um resultado expressivo, que pela primeira vez na sua história está na final da Copa do Nordeste. Por mérito deles, uma equipe muito organizada. Conseguimos logo no início colocar o nosso volume e pôr em prática aquilo que a gente buscou, que é finalizar o máximo possível no início da partida. Ao lado do nosso torcedor, parabenizar, acabo de receber uma informação que foi o maior público do ano, então, sem dúvida alguma, nós ali dentro de campo, na beira do gramado, eles foram tão importantes quanto todos nós para concretizar essa vitória, com a força no início, com a resistência no decorrer do jogo e com a festa no pós-jogo. Então eles estão tão de parabéns quanto todos que fizeram parte dessa vitória. E com relação a essa troca, parabenizar em especial ao Andrei pela postura, pelo caráter, pelo ser humano que ele é e pelo profissional que ele é. Acho que quem está exposto ali dentro de campo vai ter momentos que, infelizmente, vai ter falhas, como vai ter pontos muito positivos. Antes da minha chegada, ele fez partidas que, sem dúvida alguma, o Guarani conseguiu concretizar o resultado muito por ele. Eu acompanhava longe. Infelizmente, em alguns momentos aqui ele acabou falhando, o que é natural de qualquer atleta que está ali dentro de campo. O problema é que às vezes quando os jogadores ofensivos falham, um lateral falha, às vezes não fica tão exposto. O goleiro, quando não consegue fazer tudo aquilo que pode e que sabe, ele acaba sendo exposto, porque é o último jogador ali dentro de campo para proteger a meta. E pós-jogo o ABC, quando definiu a vinda de um goleiro, ele foi um cara de caráter, um profissional exemplar. Acho que o exemplo está aí no final do jogo, ele pulando e vibrando com a torcida, com todos nós ali dentro. Então parabenizar ele também, porque sem dúvida alguma ele foi um atleta que trouxe essa energia não só para todos, mas para o Dalberson também, que foi muito bem recebido por ele. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Em vários momentos do campeonato, da Série C, muitos torcedores jamais iriam imaginar que o Guarani estaria numa situação boa como está. E muito se deve à sua chegada, principalmente pelo futebol ofensivo, né? Porque você é um cara que gosta de jogar o time para frente. Eu queria que você falasse sobre a substituição hoje do Isaac,
que o time acabou recuando muito com a entrada do Cadi, se era isso que você pensava ou se fugiu um pouquinho do controle. E eu queria que você falasse também, você citou sobre o último jogo. Eu já acompanhei, já vivi, por exemplo, cobrindo em 2013 o Boa Esporte, que estava para subir da Série B para a Série A, e pegou um time rebaixado na última rodada, acabou perdendo de virada e perdeu o acesso para a Série A. Até como exemplo do que o Guarani pode enfrentar com um time já rebaixado na última rodada. Perfeito, perfeito. Duas colocações pertinentes assim para... Primeiro, situação do Isaac, é muito bonito de ver o Torres e o Isaac juntos jogando. Confesso que da maneira que o árbitro estava levando a partida, isso não é uma consideração que eu estava analisando. Estava muito preocupado com os nossos atletas que estavam com amarelo, de compensar a expulsão, que foi muito merecida, foi na nossa frente ali, tinha que ser expulso, o Eduardo. Mas nós tínhamos os atletas com amarelo, se vocês perceberem, ao natural eu fui tirando os atletas com amarelo, porque a gente sabia que era um jogo de muito duelo, e eu estava preocupado, qualquer duelo que a gente perdesse e tivesse que matar o lance, estava muito preocupado com a possibilidade de segundo amarelo. Então, por uma questão, eu tinha duas opções, que eu pensei no momento, seria ou o Giva ou o Cadi ia avançar o Kelvin. Como eles tinham um jogo aéreo que é um ponto muito forte do Confiança, se a gente analisar os últimos jogos, assim, são inúmeros os gols vindo de bola aérea. O Cadi tem esse quesito muito forte e eles começaram a alongar a bola, principalmente no final do jogo ali para o Thiago Santos, o centroavante que entrou. Eu sabia que o Cadi era mais um jogador que poderia contribuir nesse duelo aéreo e dar mais liberdade também para os nossos jogadores ofensivos, né? Porque era uma questão, sabia que eles iam se expor a todo momento, ainda mais com um homem a menos, mas buscar o empate. E a gente teve situações ofensivas, tanto para acabar com o jogo e também para a gente não se expor defensivamente. Foi o pensamento da entrada do Cadi, a gente manter a nossa linha de 4 com o Kelvin e Cadi e dar mais liberdade para 4 jogadores ofensivos, que foi os que acabaram o jogo, Dentinho e Riuta, o Bruno e o Gabriel. Acabei de falar no vestiário após a partida, inúmeros exemplos que tem no futebol de quem não se prepara. Eu acho que independentemente de quem a gente vai enfrentar, a gente tem que fazer o nosso melhor para buscar mais uma vez o nosso resultado. Nós temos uma semana curta, né? O jogo hoje está acabando na segunda-feira. Amanhã e quarta os atletas vão estar completamente desgastados, a gente já se reapresenta pensando no nosso próximo adversário amanhã à tarde. E há muito esse momento, alimentação adequada e descanso, sono, né? E vir aqui para a gente realmente recuperar todos. E quinta-feira a gente vai fazer um treino e já vai seguir a viagem, porque a viagem para Tomos tem as suas particularidades. Para sexta-feira a gente fazer o nosso último treino lá para jogar no sábado. Então é uma semana muito curta e a gente tem que se preparar muito bem, porque são inúmeros os exemplos de quem não se prepara da melhor forma possível, porque acredita que vai jogar contra um adversário que já está rebaixado, não vai ser mais um jogo difícil. Eles fizeram um jogo duríssimo agora contra o Botafogo da Paraíba, né? Então é um adversário que vai lutar, que vai buscar se valorizar, que vai jogar contra uma equipe gigante, que tem um calendário maravilhoso ano que vem, e a tendência, se Deus quiser, é melhorar ainda mais esse calendário. Então todos vão querer fazer o seu melhor para mostrar também, não só por eles, mas para mostrar também que é uma oportunidade para eles estarem jogando contra um gigante como o Guarani. Matheus, tudo bom? Vinícius Zabaraca, TV Bandeirantes. Você teve um desfalque muito importante hoje, que foi o Emerson Barbosa na lateral esquerda, acabou optando pelo Renan Castro e fez uma partida sólida defensivamente, também ajudou no ataque, cumpriu a missão. Queria que você comentasse sobre essa partida do Renan Castro na lateral esquerda e também sobre o Dentinho. Ele não teve uma performance muito positiva no segundo tempo, desde que ele entrou.
mas eu vi ele mancando, se ele chegou a falar alguma coisa ali de alguma lesão durante o segundo tempo. Obrigado. Perfeito. O Renan, parabenizar o Renan, né? Primeiro porque substituir o Emerson hoje é uma situação muito difícil, é um grande desafio, né? Por tudo que o Emerson vem fazendo. E ele foi bem não só defensivamente, como ofensivamente também, trabalhou bastante ali pelo lado esquerdo. Então, talvez a principal arma ofensiva do Confiança era o Ronald, que atuava bem em cima dele, né, que buscava a bola, que confrontava, que variava jogo por dentro e por fora, e você, um alto nível de jogo, substituindo um excelente jogador como o Emerson. Então, é mérito dele que deu conta do recado, né, e nos mostrou que mesmo com a ausência do Emerson, a gente conta com mais um grande lateral esquerdo. Desculpa a segunda pergunta. O Dentinho, no primeiro lance, o adversário acabou pisando no pé dele. Se eu não me engano, até foi originado um amarelo para o adversário. E esse pisão está muito inchado o pé dele, inclusive. E amanhã a gente vai saber realmente como está a situação dele. Mas é um atleta que, infelizmente, no primeiro duelo, ele acabou levando a pior e conseguiu levar o jogo até o final. Essa relação Guarani e Ryuta, confesso que é uma das mais bonitas que eu já vivenciei como treinador. E cultura japonesa é um exemplo para todos nós, assim. Eu vou dar um pequeno detalhe para todos vocês. O Ryuta é um atleta que na concentração, quando a gente sai do hotel, ele arruma a cama dele para ir embora. Então, a cultura japonesa a gente aprende diariamente com um menino desse, sabe? Então, você pega os valores dessas pessoas, sabe que vai ser modificado o quarto, vai ter troca de lençol, tudo, e ele vai lá e arruma a cama dele e sai do quarto. Então, é cultura, né? Então, é um atleta que é um carisma grande e, além de tudo, ele rende dentro de campo, né? Acho que é o principal, por isso que ele está aqui. Então, como eu falei, na minha primeira semana eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo da Copa Paulista e me chamou a atenção. O 1-1 dele ele é muito bom no que ele faz, né? As particularidades de jogo dele são muito bonitas e são muito importantes para qualquer equipe. Então, você ter uma característica individual como essa é muito importante para um coletivo. Bom, Matheus Costa destacou aquilo que a gente vem comentando há muito tempo, né, Batista? Do 1 contra 1 do Ryuta Takahashi na Copa Paulista. Foi o que chamou a atenção e eu espero que ele tenha uma minutagem maior, quem sabe até contra o Tombense no próximo final de semana, porque é um jogador que chama muita atenção justamente por isso, por partir para cima dos adversários com a bola no pé. Agora, em relação a desfalques que o Guarani vai ter para o jogo de sábado às 5 da tarde. O Cicinho e o Isaac estão fora, os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Provavelmente, Lucas Justin vai na lateral direita e no meio-campo, se ele colocar um dos volantes, o Cadi ou o Giovani, o Guarani vai ficar mais defensivo contra um time já rebaixado. Agora, a principal novidade pode ser a volta do Caio Melo. Eu sei que o Caio Melo já está praticamente à disposição do treinador e é uma semana curta e importante, então eu acredito que o Caio Melo possa estar à disposição. Quem sabe já para começar o jogo contra a equipe do Tombense. Qual a outra possibilidade? Ele recuar o Cauã Jesus, que é meia, para jogar ao lado do Diego Torres e colocar no ataque o Mirandinha ou mesmo o Gabriel Silva. É uma outra possibilidade que o Matheus Costa também tem poucos dias aí para definir o Guarani. O Guarani vai treinar tanto amanhã no Brinco, quanto na quinta-feira. Quinta treina pela manhã, logo depois já embarca de avião para a cidade de Juiz de Fora e depois segue de ônibus para Tombos. Na sexta-feira, Guarani vai treinar à tarde em Tombos, lá na cidade da partida, o jogo sábado, 5 da tarde, importantíssimo para o Guarani. Muita gente já me perguntou e está mandando mensagens nas redes sociais, olha, vai ter caravana lá para Tombos, em Minas Gerais, para a gente poder acompanhar o jogo. Ainda não está confirmada nenhuma caravana. Se tiver, eu passo tanto aqui na Rádio Bandeirantes, quanto na tela da Band também. Agora, eu citei na entrevista coletiva, Batista, e vale como exemplo, porque eu estava
nesse exemplo que eu citei, 2014, Boa Esporte, Série B do Brasileiro, disputa pela Série A. O Boa Esporte estava no G4, só dependia dele. Foi jogar contra o Icasa, já rebaixado, lá no Nordeste. O que aconteceu? Perdeu de virada o jogo. Perdeu de 2-1 para o Icasa. É um dos exemplos que o Guarani deve seguir no próximo sábado. Até porque nunca se sabe o que vai acontecer com esses jogadores do Tombense, né? Jogadores querem mostrar trabalho, jogadores podem ganhar dinheiro de outros clubes, a chamada mala branca, que a gente pode dizer no futebol brasileiro, mala preta é para perder, mala branca é para ganhar o jogo. Podem ter um incentivo a mais, então o Guarani tem que levar como seriedade, como se fosse uma partida contra um time que está postulando lá em cima, né, Batista? A Série C tem uma arrecadação muito baixa, né? Mas não tenha dúvida que mala branca vai voar por esse Brasil afora em direção a tombos. Guarani, por exemplo, fez uma proposta para o Tombense para realizar o jogo em Poços de Caldas, com o Guarani pagando as despesas. Tombense não aceitou. Aí o Guarani propôs fazer o jogo em Juiz de Fora, que é onde desce o avião. E o Tombense também não aceitou. Diz que vai mandar o jogo no seu estádio. Então, não tenha dúvida de que esse jogo, o Tombense já rebaixado, mas vai render uma grana bastante significativa para os jogadores do Tombense. Não para a direção do clube, né? Que não é quem recebe esse tipo de prêmio. Quem recebe são os jogadores. Bom, é o seguinte, quero ouvir os comentaristas, mas antes, amanhã, quarta-feira, é dia da tradicional, deliciosa, saborosa feijoada do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Almoço com um buffet à vontade por quilo e pratos executivos e também à la carte. Todos os dias a partir das 11 da manhã até as 15 horas. E no jantar, a partir das 18 horas, tem o sensacional rodízio da pizza mais gostosa de Campinas. E tem promoção, R$ 59,90 o rodízio de pizza e R$ 7,90 o chopp Brahma, geladíssimo de 300 ml, de terça a sábado. E aproveite o desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento é justamente em frente para facilitar a sua vida. A entrada é pela Cônigo Cipião, com o estacionamento em frente para facilitar para você. Rádio Bandeirantes. Ô, Tigrão, você já de passagem comentou o jogo no Fala Galera. Você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, a Bandeirantes transmitiu simultaneamente os dois jogos. No FM e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Guarani Confiança. E pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, transmitiu Ponte Preta e CSA. Duas lives simultâneas e, aliás, muito obrigado para todos aqueles que acompanharam as duas lives. Você já comentou o jogo? Por favor, dê a nota. Você já deu a nota do Dalberson, nota 7. E os demais que começaram e depois os que entraram em Tigrão.
Você quer o conjunto ou individualmente? Individualmente, por favor. Ah, individualmente? Sim. Então só me dá 3 segundos que eu tenho que pegar a ficha aqui. Perfeito. Então ele vai pegar Batista. a ficha. Pois não, Breno Beretta. Enquanto o Tigrão pega a ficha, até comentei ontem, a hora que eu fui dar o meu voto de melhor em campo, dei o voto para o Isaac, o Tigrão também deu o voto para o Isaac, né? Eu até comentei o seguinte, que a gente não tem ouvido, eu estou ouvindo praticamente todos os jogadores na saída do gramado, mas o Isaac em especial, que foi o melhor em campo nos 2 últimos jogos no Brinco, eu não consegui ouvir, porque eu chamo ele, eu falo, ô Isaac, vem aqui dar uma palavrinha, e ele responde o seguinte, não, hoje não. Eu até dei um toque para o pessoal na assessoria de imprensa do Guarani, para o Luciano, eu falei, conversa com o Isaac, porque ele está num grande momento, eu não sei se ele está com vergonha ou se ele está meio chateado com as críticas no início da competição, mas ele é um cara que vive um grande momento e nada melhor do que esse grande momento para ele falar, porque ele não fala com a gente, ele fala com a torcida do Guarani. Para mim, vem sendo o melhor em campo, um dos principais jogadores do Guarani nesses últimos jogos, né? Sim, merece elogio, assim como também mereceu crítica quando ele estava muito mal. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. O que é isso? Kit mistura da semana. É prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Às vezes tem 2 pessoas na família. Às vezes tem 6. Então é por isso que tem um kit especial para o consumo de cada família e você pode solicitar para a Mites Beef. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, aí a opção é o kit hambúrguer. Kit hambúrguer Mites Beef com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender em casa. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, pessoal aí da empresa, aí a Mites Beef entra em campo e cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. O proprietário Denilson Alves está no ramo há mais de 20 anos. Quem não conhece a Mites Beef vai se encantar. É a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. E aí, Tigrão já está com a ficha técnica. Tá na mão. Então vamos lá. Dalberson 7. Cicinho 6,5. Rafael Rodrigues 6,5. Alan Santos 7. Renan Castro 6,5. Kelvin 7. Isaac 7,5. Diego Torres, 6,5. Cauã Jesus, 6. Bruno Santos, 7. Mirandinha, 6,5. Os que entraram. Lucas Justen, pouco tempo em campo, sem nota. Cadi, 6. Gabriel Silva, 6. Dentinho, 6. Ryuta Takahashi, 10. Quantos jogadores com nota acima de 7, Tigrão? Acima de 7, o Bruno Santos, o Isaac e o Takahashi. Takahashi, estou brincando, porque ele incendiou, né? A torcida já estava mais do que acesa
Quando ele entrou, aí arregaçou com tudo. Aí eu vou falar para você um negócio. As estruturas, as fundações do Brinco pulavam junto com a torcida. Ali, as estruturas saíam das fundações e voltavam. O Brinco flutuou com a entrada dele. E ele realmente é uma alegria, uma simpatia. Então eu aqui, até como uma forma de homenagem, mas o Ryuta ficou muito pouco tempo em campo. Claro que não poderia ter nota 10. Mas quando ele pega a bola e parte para cima e a torcida vem para dentro, nem que o marcador for o incrível Hulk, que dá 3 de estatura dele. Dá para pôr um Takahashi em cima do outro e mais um em cima dos dois. Não chega, às vezes, à altura do marcador. Mas quando ele começa a balançar e a torcida vem junto, parece que é gol de bicicleta do Careca. Aí o marcador fala, que porra é essa? O marcador fala, que é isso aí? O que esse cara vai fazer comigo? Por que essa torcida ficou desse jeito? Então é um espetáculo à parte. Nós temos aqui dois jogadores com 7,5. Ô, CH, você também já passou pelo tema, mas gostaria que você... Ô Batista. Oi, Tigrão. Só para receber uma mensagem aqui, e aí pedindo para eu ir para o Google para ver a ficha completa do Isaac. E eu errei o nome dele aqui quando eu falei, viu? Eu votei nele como craque do jogo, aliás, pela segunda vez consecutiva. E realmente eu errei. Agradeço aqui ao ouvinte. Eu falei, melhor em campo, craque do jogo, Isaac Siebert. Estava errado. É Isaac Siebert Gomes. Eu vi aqui na ficha. Nunca critiquei. E aí, CH, o peso desta vitória contra o CSA, que contra o Confiança, que quando pisou no Brinco, vinha de 8 jogos sem perder, hein, CH? Batista, eu quero dizer o seguinte, tem muito peso. Por tudo aquilo que está acontecendo na Ponte, atraso de salário, o jogador indo embora, os desfalques que o Marcelo teve para o jogo, foi uma vitória, como diria Valdemir Gomes, uma vitória maiúscula, com muita pompa, com muita força. O time transpirou demais. É verdade que no primeiro tempo, se não fosse a grossura dos jogadores do CSA de frente, a Ponte teria terminado a primeira etapa com um 2-0 no lombo. Mas estava lá o Diogo, que está lá justamente para isso. Quando as coisas não vão bem, ele faz a diferença. E fez no primeiro tempo. E no segundo também, porque fez gol até de pênalti. E o que mais eu gosto, Batista, eu acho interessante, Marcelo está no início do trabalho dele. E ele, para mim, mostrou mais uma vez a competência. De que maneira? Ele arrumou o time, mesmo com o jogador expulso no primeiro tempo. Foi o Simon, depois de uma besteira do Sérgio Rafael. Ele reagrupou o time e colocou o Gustavo Telles no jogo. Porque o Léo Oliveira não estava conseguindo fazer a recomposição. Então, pôs o menino, acertou. E depois, todas as mexidas que ele fez, ele jogou o time para cima. E pasmem, com a entrada do Diego Tavares e do menino Matheus, o time fez o que não fez no primeiro tempo. Eu estou falando pasmem, porque eu não me lembro do Diego Tavares ter feito uma partida positiva com a camisa da Ponte. Você veja o que a troca de comando faz com algumas figuras. Então, eu primeiro que eu estou surpreso positivamente. Eu não esperava que o time desempenhasse da maneira que desempenhou no segundo tempo. Eu acho que também no primeiro, não que eu não estou criticando, mas é uma escolha que eu falei que estava equivocada antes da bola rolar, o terceiro zagueiro, sendo desses 3, 2 sem ritmo de jogo, o Simon e também o Sérgio Rafael. Se o técnico fez a opção errada de começo, eu tenho que dizer que ele acertou tudo no segundo tempo. E teve a sensibilidade e fez o trabalho mental nesses garotos que entraram na partida como se eles estivessem jogando ali no Jardim Olina, como se eles estivessem jogando no Moisés Lucarelli, no Majestoso.
totalmente à vontade, totalmente. Então tem muito peso, sim. É uma vitória para mostrar para a torcida que esse grupo de jogadores da Ponte merece todo o respeito da torcida. Se vai subir ou não, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas que esse grupo foi cascudo no jogo de ontem, foi, e com competência no segundo tempo, Batista. Bom, o CH já antecipou o comentário dele sobre a Ponte Preta, mas a pergunta, CH, por favor, era sobre o Guarani. E estávamos desenvolvendo aqui o raciocínio sobre o peso. Eu falei que o Confiança vinha de 8 jogos invicto, 8 na Série C, mais 2 na Copa do Brasil. Então, 10 jogos sem perder, 2 na... Aliás, Copa do Brasil não, desculpe, Copa do Nordeste. 2 na Copa do Nordeste e 8 na Série C. Então, 10 jogos sem perder o time do Confiança e veio aqui, foi derrotado pelo time do Guarani. Então, a pergunta é, o peso desta vitória para a sequência da competição e para a classificação do Guarani, CH. E me perdoe, Batista, pelo equívoco, tá? Peço desculpas. É o seguinte, o Guarani vem melhorando a cada semana de treinamento, a mais que o Matheus trabalha com o time. Isso é nítido. Ele mudou o comportamento completamente do Isaac. O Isaac é outro jogador. O que ele fez no dia a dia, eu não tenho a mínima ideia. Mas que dentro do campo, nos jogos, eu tenho visto um Isaac que eu nunca assisti nas 2 últimas partidas. Isso é fato. Outro cara que cresceu demais nas mãos dele, Mirandinha. Outro que cresceu demais nas mãos dele, Diego Torres. Estou falando nas mãos do treinador novo do Guarani. E o que o Kelvin está jogando como primeiro volante, ele parece um polvo. Está jogando demais. Então voltou a confiança. O time tá com um elan muito legal. O time joga com alegria. E quando se assiste o Guarani, agora nós assistimos um time que joga o jogo. Tem dificuldade, tem problema. Então o Guarani realmente fez um resultado importantíssimo contra um time muito competente. O Confiança, ele não tem essa sequência de jogos sem perder à toa. É um time consistente, um time bem treinado, com valores individuais para a Série C muito interessante. É um time que eu acredito vai estar entre os 8 melhores, caso não esteja, né? Vai ser por um detalhe, porque o próximo jogo eu tenho assim, confiança que o Confiança vai fazer 3 pontos. Aí depende de uma série de fatores, mas o Guarani venceu um jogo contra um time que tem estrutura, valores individuais para ir à Série B do Campeonato Brasileiro, na minha modesta opinião. Então a vitória, respondendo a sua pergunta, tem um peso enorme, Batista. São 18h17. Olha, não é só treino e alimentação que fazem um atleta render bem, viu? Tem uma coisa que muita gente esquece, mas que faz toda a diferença. Eu estou falando da autoestima. E quando a gente fala de autoestima masculina, tem um ponto que pesa muito: a saúde íntima. Homens com problemas como ejaculação precoce, baixo hormonal, insegurança com o próprio corpo, vivem jogando no sacrifício. Mas a verdade é que hoje existe solução, e solução séria. A Prime Man é referência nacional em tratamentos masculinos, melhora de performance, reposição hormonal, aumento peniano, harmonização íntima e tudo com sigilo total, ambiente acolhedor e profissionais que entendem do jogo. O cara entra preocupado e sai pronto para jogar bonito de novo. Então, meu amigo, pare de enrolar, mude o placar da sua vida. Comece anotando aí o número. Anote aí, 99787-7603. 99787-7603.
877603. Prime Man, para quem quer jogar em alto nível, sem lesão na autoestima. Oi, bebê, pode falar. Ontem não deu tempo da gente falar aqui, até porque foi corrido por conta dos 2 jogos, mas o nosso time estreou e já é líder do campeonato da SEC, viu, Batista? Metemos 9-1 na Rádio Cidade Laser e os representantes, eu e o Pedro Piscinato, estivemos lá, domingo, na Ponte Paineiras, 9-1. Lucas tem a foto do nosso time na estreia do campeonato da SEC. Conforme prometido, nosso time vai ser campeão com toda a humildade, viu, Batista? Ô, Breno, a foto tá muito pesada e demorou pra carregar um pouquinho. Eu vi mesmo. O goleiro tá com 200 quilos. Tem uns e outros ali que eu não vou te contar, hein? Ô, Batista. Foi lá momento só de pra descontração. dar um tapa no beiço, olha lá. Momento de descontração do programa. Parabéns, Breno, que é o capitão do time, inclusive. É o seguinte, ontem também a correria, o programa muito curto, e a gente na tensão, uma rodada especialmente para o Guarani, decisiva, né? Jogo de vida ou morte, público grande, aumenta muito a responsabilidade nossa, a audiência, e foi corrido porque o programa terminou às 7 horas. E eu queria ter feito um registro aqui que eu gostaria de não fazer, mas é uma homenagem póstuma ao doutor Luiz Aranha. Doutor Aranha, nosso amigo de tantos e tantos anos, pai do nosso queridíssimo companheiro André Aranha, que nos deixou no último domingo. Bugrino de 4 costados, tenho certeza que o time, entre outros motivos, também correu o que correu por ele, assíduo frequentador do Brinco, conhecedor profundo da história do Guarani, um amor incondicional pelas coisas do verde e branco de Campinas. Nos deixou, doutor Aranha, já vinha às voltas com sérios problemas de saúde há alguns anos. Eu sempre perguntava para o André Aranha, quando o encontrava, e seu pai, como é que tá? E o Aranha sempre dizia, olha, a gente tá levando, tá legal, de vez em quando um dia tá um pouquinho pior, mas tá indo, tá com a gente, tá bacana, tá divertido. Bom, enfim, e perdemos o doutor Aranha. Então a família, mesmo com algum atraso, os meus mais sinceros votos aí de pêsames, de sentimentos, e que Deus já tenha recebido na sua infinita misericórdia e bondade o doutor Aranha, e que dê à família, né, força, que ela tenha realmente resistência espiritual necessária nesse momento de tanta dor. Então, minha homenagem aqui a uma pessoa que sempre me tratou muito bem, que sempre onde me encontrou elogiou o meu trabalho, mesmo na emissora anterior, na Rádio Central, depois aqui na Bandeirantes. Uma vez em que precisei ser atendido no Hospital Samaritano, e ele estava lá num plantão médico e me atendeu com imensa atenção e carinho, né? Comprando a causa, levando até o local para ser atendido até com alguma urgência. Graças a Deus não era nada de mais sério, mas ele ficou preocupado. Então, o meu registro aí, o meu sentimento, a minha tristeza por uma perda muito grande. Que Deus dê a ele a paz e o descanso eternos e a família toda os tão necessários conforto e aceitação. Aliás, Faço Batista, das palavras do Tigrão as minhas e já pude fazê-lo diretamente para o André Aranha. Aranha que trabalhou conosco aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band durante muito tempo e é indiscutivelmente um dos grandes repórteres que passaram pela imprensa de Campinas. Ele continua na área de comunicação, mas no jornalismo não está fazendo mais esporte, mas trabalhou aqui durante muito tempo conosco e ele é nosso ouvinte assíduo. Pois não, bebê? eu queria deixar meu abraço também, até porque o pai do André era nosso ouvinte telespectador aqui da Bandeirantes, mesmo depois que o André deixou a Bandeirantes, e todas as vezes que estive com ele, faço das palavras do Tigrão as minhas, sempre me tratou muito bem.
família bugrina fanática, né? Tanto ele quanto a mãe do André, o próprio André, e um abraço para eles nesse momento tão difícil. 18h24, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Autoestima não nasce pronta, ela se constrói. E quando o assunto é sua intimidade, o cuidado faz toda a diferença. A Prime Man oferece harmonização íntima masculina com tecnologia, segurança e discrição. Cuidar da aparência íntima é cuidar da sua confiança. Agende agora, 19-99787-7603. Eu disse 19-99787-7603. Prime Man, sua melhor versão começa pelo cuidado com você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolles. Então, com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, primeiro destacando a vitória do Guarani sobre o Confiança pelo placar de 1-0 para quase 13 mil torcedores no Brinco. O único gol marcado pelo Brunão, a 35 segundos do primeiro tempo. Dalberson, Cicinho, depois Cadir, Rafael, Alan Santos e Renan Castro, Kelvin, Isaac, depois Lucas Justin, Diego Torres, depois Ryuta, Takahashi, Cauã Jesus, depois Gabriel Silva, Bruno Santos e Mirandinha, depois Dentinho, a equipe do técnico Matheus Costa. Bugre, portanto, vence pelo placar de 1-0 e neste momento está no G8 de volta, sexto colocado no G8 do Campeonato Brasileiro, jogo realizado no Brinco. Já a Ponte Preta também venceu, jogando fora de casa, a Macaca venceu o CSA pelo placar de 2-1 em jogo realizado no estádio Rei Pelé. A Ponte do técnico Marcelo Fernandes, 2 jogos, 2 vitórias. Entrou em campo com Diogo Silva, Wanderson, Simon, Sérgio, Rafael e Pacheco, depois João Gabriel, Luiz Felipe, Léo Oliveira, depois Gustavo Teles e a presença de Rodrigo Souza, Arthur, depois Kevin, Toró, depois Matheus e Bruno Lopes, depois Diego Tavares. Este é o time da Macaca. A Ponte, os gols da Ponte, Jonas Toró, 14 segundo tempo, e Diogo Silva, cobrando o pênalti, o goleiro, a 35 do segundo tempo, Robinho, diminuiu para o time do CSA para um público de mais de 8 mil torcedores. Portanto, as fichas técnicas dos times de Campinas, que ontem estiveram em ação e venceram. Guarani 1-0 no Confiança, a Ponte fora de casa 2-1 no CSA.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h29, Esporte em Debate até às 19h30. E você participa com mensagens de áudio e também de texto. Já mais mensagens. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes. 18h31, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. CSA na noite de ontem enfrentou a equipe alagoana no estádio Rei Pelé e conseguiu uma vitória importantíssima, uma vitória maiúscula da Macaca. A Ponte Preta perdeu o Simon ainda no primeiro tempo e aí passou o restante, quase que o restante da partida com um jogador a menos. E aí no segundo tempo o Toró, uma aula de contra-ataque, uma bela jogada individual, fez o primeiro gol da Macaca. Pouco tempo depois, o Diego Tavares, depois de receber um belo passe do garoto Matheus, fez sua estreia no time profissional da Ponte Preta. O Diego Tavares recebeu esse passe do Matheus, conseguiu cavar um pênalti ali, um pênalti, claramente foi um pênalti, cavar eu digo no sentido de criar a jogada, e o Diogo Silva, o goleiro da Ponte Preta, ele que por tantas vezes segurou a barra lá atrás, segurou os resultados importantes para a Macaca debaixo das traves, na noite de ontem ele foi para as redes, marcou um gol de pênalti, e a Ponte Preta não tinha um goleiro não tinha um gol de goleiro marcado desde o dia 3 de agosto de 2003, melhor dizendo. O Lauro, como você bem disse, marcou um gol de cabeça contra o Flamengo, Brasileirão do ano de 2003, e na noite de ontem o Diogo Silva, aí representando os goleiros da Macaca, entrou para a história também, marcando esse gol de pênalti. E é uma vitória muito importante, uma vitória muito comemorada tanto pelos jogadores quanto pela torcida, até pelos problemas extracampos que a Ponte Preta vem enfrentando. A Ponte Preta tinha muitos desfalques, o Elvis, o Dudu, também o Gé, titulares importantíssimos, não puderam jogar, e o técnico Marcelo Fernandes, mesmo com esses desfalques, mesmo com alguns problemas fora de campo, ele fez uma análise dessa partida e dessa vitória da Macaca. Realmente foi uma partida muito difícil, né? Perdemos um atleta com 20 ou 22 minutos do primeiro tempo. E tivemos uma proposta de jogo para liberar nossos alas, porque sabíamos que eles eram muito fortes nas laterais, e procuramos dificultar esse aspecto deles, né? Colocando 3 homens fortes por dentro e tendo a saída do Pacheco e do próprio Arthur nas laterais. E fomos surpreendidos com essa expulsão, tivemos que mudar todo o panorama do jogo. Mas o mais importante também que eu quero deixar bem claro é o que esses atletas estão fazendo com a camisa da Ponte Preta, né? Muito orgulho de estar num clube como a Ponte Preta, muito orgulho de estar num grupo de atletas como eu estou vendo dia a dia, com todos os problemas que existem, que estão tentando ser solucionados, está tendo
uma correria muito grande para solucionar tudo isso, porque estão vendo, eu estou muito orgulhoso dos atletas e eu tenho que enfatizar isso. Pelo que eles fizeram no jogo, eu troquei vários de posição, pois uns cansaram, acabei com o Luiz de centroavante, que não tinha mais troca e estava muito mal de cãibra, né? Mas temos que enfatizar isso. Esses atletas são fenomenais, é um jogo difícil aqui contra o CSA, a chance que eles tinham de buscar a classificação e nós conseguimos uma grande vitória. Parabéns também à torcida que esteve aqui, nos apoiou e seguimos pezinho no chão, trabalhando muito, tem muita coisa pela frente ainda. E o Marcelo, nessa primeira resposta, ele cita um pouco os problemas extracampo, mas agora nessa outra resposta que nós separamos do treinador da Macaca, ele fala mais explicitamente desses problemas que vem acontecendo nos bastidores do Moisés Lucarelli. O que eu posso falar sobre isso é que eu postei até nas minhas redes. A Ponte Preta ela é formada por grupo de homens, além de atletas excepcionais e profissionais, grupo de homens. A dificuldade ela existe, ela é bem clara, sabe? A Ponte Preta reconhece isso. A diretoria está fazendo um esforço muito, mas muito grande para acertar tudo isso. Está correndo atrás, a gente tem certeza que isso vai ser solucionado. E mais importante para essas pessoas que estão de fora, tentando solucionar os problemas, é ver o que esses jogadores estão fazendo com a camisa da Ponte Preta. Então acho que eu quero que todos acreditem, pois aqui a camisa da Ponte Preta está sendo muito honrada por esses atletas. Porque não é qualquer um que faz uma partida dessa, com tudo isso que nos cerca fora do gramado. Mas eu volto a dizer, podem acreditar, porque tem grupos de homens, grupos de profissionais altamente comprometidos com a camisa da Ponte Preta. Eu estou muito orgulhoso por isso. E na noite de ontem, o banco de reservas da Ponte Preta era quase que todo formado por garotos da base. Ponte Preta teve muitos problemas por suspensões, como eu disse anteriormente, também alguns atletas que saíram. Então o Marcelo Fernandes vem utilizando muito a base, tanto na partida contra o Itabaiana, tanto na partida de ontem contra o CSA. E ele fala um pouco sobre a utilização desses garotos da Macaca. Não tenho nem o que falar. Eu fui surpreendido positivamente com esses meninos que subiram o profissional com muita qualidade e capacidade, jogadores novos, mas que não tem nenhum tipo de receio em jogar, não tem medo, isso me deixou muito feliz. Eu venho desse modelo, né, no Santos, e eu acho que é uma coisa que é a salvação do futebol, né? Um clube como a Ponte Preta, que revela tantos atletas, que tem um departamento amador muito bem feito, que eu conheci, com alojamentos muito positivos, pessoas muito capacitadas no setor, e essa molecada está pedindo passagem, eu não tenho receio nenhum de colocar, são jogadores que estão treinando muito bem, e é o ativo do clube, acho que o clube precisa muito disso. Lógico que eu fiquei até receoso hoje no jogo, por ter perdido o jogador, mas eu também não podia deixar em campo o Léo, porque já estava com amarelo, e a gente procurou sanar os problemas da melhor forma possível. Um grupo de atletas, não tem ninguém titular na equipe. O ator principal nessa história toda é a Ponte Preta e quem tiver melhor vai jogar. Estou muito feliz com o que esses meninos estão entregando, muito feliz com o grupo de todo está entregando e a gente vai por mais. Devagarzinho, mas chegaremos lá. E quem também falou com a gente foi o Diogo Silva, o goleiro que foi artilheiro na noite de ontem, marcou o gol com a camisa da Ponte Preta. Ele citou rapidamente a importância do gol e depois ele fez uma comemoração. Já tinha até ensaiado a comemoração, Diogo Silva, e ele fala um pouco sobre a comemoração que ele fez na noite de ontem. E sobre a comemoração, é um negócio que eu já vinha planejando e até brinquei com alguns amigos meus que ia fazer essa comemoração como se estivesse aferindo a pressão para ver se a pressão tá tudo boa e graças a Deus tá tudo bem. Então é isso, Batista. O elenco da Ponte Preta se reapresenta amanhã pela manhã no CT do Jardim Olinda, já visando o confronto contra o Londrina no próximo sábado no Moisés Lucarelli, para aí sim a Macaca fechar essa primeira fase. Lembrando que o treinador Marcelo Fernandes terá os retornos tanto do Dudu, tanto do Elvis e também do Gé, mas por outro lado ele perde o Simon, que foi expulso na noite de ontem, e também perde o Arthur e o Léo Oliveira, que receberam o terceiro cartão amarelo. E só passando os grupos aqui mais uma vez, nesse momento a Ponte Preta estaria num grupo na segunda fase, Ponte Preta, Náutico, Guarani e Brusque. E muitos torcedores mandaram mensagem perguntando sobre o derby, como seria o derby no momento atual. Do jeito que a tabela está nesse momento,
a Ponte Preta e o Guarani, claro, estariam no mesmo grupo. O primeiro derby seria no Moisés Lucarelli, no segundo final de semana de setembro ali, ou no dia 13, no sábado, ou no dia 14, domingo. E o segundo clássico aconteceria no primeiro final de semana de outubro, e aí desta vez no Brinco de Ouro, Batista. E para não ter derby, pode ser interessante ter derby na final. Aliás, explicando, muita gente acha que vai ter semifinal. Não. Os 2 primeiros de cada grupo sobem. E o primeiro colocado de cada quadrangular decide a competição. Ou seja, não tem semifinal. É a final direta em 2 jogos. Para não ter derby na segunda fase, tem que acontecer o quê? Para não ter derby, como a Ponte Preta tem 33 pontos e 10 vitórias, nem o quarto colocado Londrina e nem o quinto colocado São Bernardo alcançariam a Macaca. Então a Macaca também não consegue assumir a liderança, já que o Caxias tem 37, o máximo que a Ponte Preta chega é a 36. A Ponte Preta estaria no segundo ou no terceiro, na terceira colocação. Para não ter derby, o Guarani teria que ficar na 8ª posição, no lugar do Ituano, mas aí o Guarani precisa perder a partida e ainda torcer pelos tropeços de Floresta, Botafogo e Confiança, além das vitórias de Brusque e Ituano. Então é uma grande, enorme combinações de resultado que tem que acontecer para não termos derby na segunda fase já nos grupos. Batista? 18h40, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, pode contar com o Aroma das Ervas, viu? É isso mesmo. Experimente os temperos sem sal. Muita gente não pode consumir sal. E foi pensando nisso que a Aroma das Ervas desenvolveu temperos sem sal, mas não perde o sabor. São combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de saborear, de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h42 em Campinas. Com a Rádio Bandeirantes transmitiu o jogo com o Roger Williams, vitória da Macaca, 2-1. A Ponte ganhou do CSA e o comentário foi do CH. Fiz isso com relação ao Tigrão, que comentou o jogo do Guarani. E com relação à Ponte, as notas que você deu para o time da Ponte Preta em CH. Bom, o jogo teve como nota meia dúzia. O melhor o segundo tempo, acho que a Ponte melhorou. E no primeiro tempo o CSA foi melhor e a Ponte melhor no segundo. Vamos às notas. Diogo Silva, 7, para mim o craque do jogo. Os 3 zagueiros, Wanderson, 4,5. Simon, 1, foi expulso. Sérgio Rafael, 3.
Os dois laterais, Pacheco, 5. Arthur, 5. Os dois homens de meio, Léo Oliveira, 5. Luiz Felipe, 7. Jogou muito bem. Na frente, Toró, 7. E Rodrigo Souza, 6. Porque, taticamente, depois da expulsão do Simon, ele foi muito importante. Entraram Matheus, gostei demais, 5. Diego Tavares, gostei demais, 5. Gustavo Teles, gostei demais, 5. João Gabriel, sem nota. E Kevin, também sem nota. Batista. Quer dar a nota para o treinador? Sim, nota 6 para o treinador da Ponte. Esse menino que entrou, Matheus, tem 17 anos. Ele é destro, mas o lançamento que ele fez de canhota dá um entendimento de que é ambidestro, né? Destro de origem, mas ele fez um levantamento de uma extremidade à outra. Eu estou falando do pênalti. Ele pegou a bola do campo de defesa na esquerda e lançou lá para a direita para o Diego Tavares. Inclusive, quando ele fez o lançamento, falei, o Diego Tavares não vai chegar. E o Diego Tavares numa velocidade impressionante. Quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo os melhores momentos. Nesse momento está tendo o gol do Toró. E o segundo gol, que foi o gol de pênalti, o Diego Tavares recebeu a bola lá pela direita e numa velocidade impressionante, dava até a impressão de que ele tinha turbina nas nádegas. Lançamento do Matheus. Esse menino tem muito potencial. Você vai ouvir muito falar desse Matheus. E, felizmente, o técnico Marcelo Fernandes, que trabalhou no Santos com os meninos, até falou isso na entrevista coletiva, ele que era o responsável pela transição dos meninos para o time de cima do Santos. E já buscou lá embaixo, nas categorias de base. Esse menino, Matheus, tem 17 anos, ele é 2008. E ele tem uma característica, sem querer comparar, porque isso pode ser prejudicial. Mas, assim, aqui em Campinas, né, para fazer uma comparação, o futebol dele se parece com o futebol do Luizão, que fez muito sucesso no Guarani. Luizão, que depois foi para o Palmeiras, enfim, grandes times, campeão do mundo com a seleção brasileira. Então ele tem muito talento, tem muita qualidade e o Marcelo Fernandes já viu que ele tem muito potencial. E entrou nesse jogo, conseguiu contribuir com esse lançamento primoroso, encontrando lá na direita o Diego Tavares, que arrancou, foi para a área e ali foi derrubado, não só o pênalti que possibilitou o gol do Diogo Silva, mas também porque expulsou o zagueiro do time do CSA. Ô, Batista. Oi. Não, uma pergunta, né? Pois não. Quantos garotos o Alberto Valentim, em praticamente 2 campeonatos, garotos da base, apesar da nossa gritaria aqui, quantos garotos ele utilizou da base? Ele mas que ainda utilizou em pedaços de jogos aí o João Gabriel, né? Mas esse já estava aí. Anos que está aí no time principal. Esse já era do time principal antes da chegada dele. Exatamente. Então veja, apesar dele ter feito uma campanha de pontos importante, e ninguém pode tirar esse mérito dele, ele fez 27 pontos, né, dirigindo a Ponte, deixou o time praticamente classificado, mas no que tange à origem da Ponte, ao seu DNA, a essa história linda que a Ponte tem de revelar em casa,
seus grandes valores, e eu nem vou citar aqui, que eu vou cometer injustiças, né? Mas a Ponte só de zagueiro de seleção brasileira fez 6 em casa. Nos últimos anos, 6 que serviram à seleção brasileira. Eu vou falar de Oscar e... Quando eu falo nos últimos anos, falando da história moderna da Ponte. 70 para cá, 78 para cá. A Ponte mandou Oscar e Polozzi, Juninho e Nenê, André Cruz e César. Só para não falar de outra posição, eu estou falando da zaga. Aí fez Valdir Pérez no gol, Sérgio Guedes no gol e o melhor de todos eles, até pela carreira, o Carlos. Todo mundo feito em casa. Né? O Valdir veio jovenzinho lá de Garça e se formou jogador na Ponte. Valdir Pérez, que infelizmente dos 3 aí é o único que já nos deixou e muito prematuramente. Então veja que grande desserviço nesse aspecto que prestou à Ponte o senhor Alberto Valentim. Ô Tigrão, o Atílio está dizendo, gostaria de dizer ao Tigrão que foi o Nelson Ned que deu o voto de Minerva, eliminando Campinas no Cidade contra Cidade. Nunca mais ele se apresentou na cidade. Quer dizer, na cidade de Campinas, né? Então o Atílio mandou um abraço para você e lembrou desse detalhe. Ele estava acompanhando quando você falou do Cidade contra Cidade. Muito obrigado, Atílio. Muito obrigado. Memória espetacular a sua. Eu não me lembrava desse detalhe, até porque, como eu disse, eu era bem garoto, né? Estava acompanhando. Eu vi a tristeza do meu pai, da minha mãe. Essa época, Batista, é aquela que você acompanhou na Copa de 70, um ano depois, em que tinha uma televisão no bairro. Ia todo mundo para assistir televisão naquela casa. E a gente, apesar da dificuldade, daquele monte de filhos, nós somos em 9 irmãos, né? Na época não tinha os 9 ainda. Mas o meu pai era um cara arrojado, né? Ele foi lá nas lojas Sears, né? Que não existem mais, né? Loja Sears, era ali onde é o Convívio hoje, em Campinas. E comprou uma televisão preto e branco lá, Commodore, acho que foi numas 48 vezes. Foi um perereco para pagar. Mas era a única casa da rua que tinha uma TV. Então tinha 60 pessoas se acotovelando, que a casa era pequena, para ver o Cidade contra Cidade, né? E eu me lembro da tristeza das pessoas, mas muito obrigado ao Atílio pela lembrança e parabéns pela memória. Eu não tinha mais na minha retina e no meu subconsciente, na minha memória, nos meus registros, esse fato aí, né? Então, Nelson Ned, muito obrigado às avessas, né? Por ter dado o voto de Minerva, porque tinha jurado, era um programa muito bem elaborado, né? Então, parabéns ao Atílio, obrigado pela lembrança. Quer dizer, não é uma lembrança boa, mas parabéns por ter acompanhado e vivenciado tudo isso. Há mais de 18h52, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como, por exemplo, aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. Aí, meu amigo, é só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso,
como o presunto e leve, como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, bem na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 18h54, Pedro Piscinato, a sua informação. Só falando mais uma vez dos garotos da base da Ponte Preta, ontem tinha 9 jogadores no banco de reservas, 4 são forjados nessa última geração, e se for contar o Pedro Rocha e também o João Gabriel, que já estão consolidados no time principal, mas também são formados na base da Ponte Preta, totalizando 6 jogadores criados aí nas categorias de base da Macaca. Dos jogadores que estavam no banco, apenas o Diego Tavares, o Léo Kovic e o Kevin não são formados na Ponte Preta. Batista? E eu fico muito feliz, por ter tido esse procedimento. Claro que foi uma circunstância, muitos desfalques. Mas eu já disse inúmeras vezes que se eu fosse presidente de um clube, eu colocaria numa Assembleia Geral para incluir no estatuto 30% do time jogando. Não é no elenco, não. Jogando. O treinador teria liberdade. Se quiser tirar um garoto, pode tirar, mas tem que colocar outro no lugar. E aí 30%, ou seja, de 11 jogadores, 3 obrigatoriamente durante o tempo inteiro teriam que atuar no time, no meu time imaginário. Porque dessa maneira, aí sim, independentemente de quem fosse o treinador, ele teria que cumprir o estatuto. O treinador, quando for contratado, falar: ô bichão, aqui o estatuto do clube, você tem que colocar 30% de meninos da base. Então o treinador não tem essa, ficar na opinião dele. Como disse aí o Tigrão, o Alberto Valentino, não deu oportunidade de coisa nenhuma para ninguém. Aí muda o treinador, vem o Marcelo Fernandes, já tem uma outra filosofia. Então, para evitar esse tipo de situação, de procedimento, dependendo da vontade do treinador, teria que ter no estatuto. E o Marcelo Fernandes está de parabéns. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade e técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Está encerrada a 18ª rodada. Ontem, com saldo altamente positivo para os times de Campinas. Jogando no brinco para mais de 12 mil, quase 13 mil torcedores, o Guarani venceu por 1-0 o Confiança. Já a Ponte, fora de casa, derrotou o CSA pelo placar de 2-1. Com os resultados, a Macaca volta para a segunda colocação e garante pelo menos o 4º lugar, o que credencia a Ponte para decidir em casa na última rodada da segunda fase. Caxias 37, já com o primeiro lugar consolidado, Ponte Preta e Náutico brigam pela segunda colocação. O Guarani, com a vitória nesse momento, é o 6º colocado com 26. O Brusque é o 7º com 25, fechando o G8. O Ituano tem 24 pontos. Ainda brigam Floresta 24, Botafogo 23, Confiança 23, Figueirense 23 pontos, com chances remotas, Ipiranga 22, CSA 22 pontos. Lembrando que Tombense e Retrô já estão rebaixados. Atenção para os jogos da última rodada. Toda a rodada no sábado às 5 da tarde. Tem Ponte Preta e Londrina, Ipiranga e Figueirense, Anápolis e Botafogo da Paraíba, Tombense e Guarani, Floresta e São Bernardo, Maringá e Caxias, Confiança e Retrô, Náutico e Ituano, ABC e Itabaiana, Brusque e CSA. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série A, ontem no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 3-0 o Sport. Voltou para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O líder é o Flamengo, que goleou o Vitória pelo placar de 8-0. O Flamengo tem 46 e 20 jogos, o Palmeiras é o segundo, 42, 19 jogos. Tivemos também ontem Campeonato Brasileiro da Série B, a partida que foi realizada, aliás, foram duas. Em Ribeirão, o Botafogo venceu o Vila Nova por 1-0 e o Avaí perdeu em casa para o Amazonas por 2-1. Com o resultado, o Botafogo de Ribeirão sai, portanto, da zona do rebaixamento. Esses dois jogos fecharam a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse meio de semana tem Copa do Brasil, jogos das quartas de final. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h02 em Campinas, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação.
por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 19:04, ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista. Fala pro CH aí, fala pra ele que a Ponte fez um trabalho mental na cabeça do Igor Magalhães. Deu um nó na cabeça dele. Um abraço, é o Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan. Que gargalhada gostosa, hein? É sensacional. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tranquilo, tudo bem? Um abraço a todos aí da bancada. Hoje no portal Carlos Batista, você ressaltou que foi o maior público, né? No estádio do Guarani, mas não foi, porque o maior público foi no jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista. E levando em consideração, né, que ontem teve aí quase 6 mil ingressos liberados gratuitamente, né? O Guarani acabou colocando somente 12 mil pessoas, sendo que 6 mil entraram de graça. Um público realmente que, acredito eu, deixou muito a desejar. Um abraço aí a todos. Um abraço, muito obrigado. Então vamos ter que ressuscitar Pitágoras. Porque o jogo de ontem, 12.838. O jogo do Palmeiras, 9.256. Qual é o número maior aí? 9.256 ou 12.838? Deus do céu! Aí é evidente, né, que você está dizendo, mas tinha lá 3 mil que entraram de graça. Mas a matéria do portal carlosbatista.com.br fala de público presente, não de renda, arrecadação ou público pagante. Fala de público presente no estádio. E foi possível, porque tinha que trocar o ingresso, tinha que comparecer na bilheteria e lá comparecer com o CPF, documento com o CPF, para poder fazer a retirada, 2 ingressos por cada CPF. E ainda recebi ontem, durante esse programa, uma denúncia de torcedores que estavam lá no estádio, estavam do lado de fora do estádio e viram cambistas vendendo a R$10 o ingresso que foi retirado de forma gratuita para o tobogã. Então, mesmo com 3 mil, assim mesmo, gratuitos, né, tinha lá alguém que acabou pagando os R$10 porque não retirou os ingressos gratuitamente. Então, público, meu caro, muito obrigado pela sua participação, mas você é que está equivocado. A matéria está correta. Ontem foi o maior público da temporada. Mais um ouvinte no ar.
Boa tarde, Batista, Tigrão, CH, Gleger, todos os band amigos. Eu sou totalmente contra essa coisa de torcida pedir piques para ajudar o clube. O clube tem um departamento de marketing. Se os caras não têm competência para arrumar dinheiro para Ponte Preta, se o presidente não tem competência para arrumar dinheiro para Ponte Preta, não tem dinheiro, não participa de eleição no clube. Presidente de clube tem que ter dinheiro ou uma empresa por trás, porque senão pobre não pode ser presidente de clube. Desculpa a sinceridade, nada contra, mas Tandy Negrão. Abraço, Tandy Negrão, mais um. Fala, Batista, tudo bem, Batistão? Um abraço a todos aí, CH, o do Gregory e o, principalmente nosso querido Tigrão. Ontem o Guarani jogou com vontade, voltou, lavou a alma, a torcida foi lá, prestigiou, então foi um clima muito bacana, né? Agora, passando pelo Tombense, aí eu não sei se o Guarani e Ponte conseguem subir os dois juntos, porque vai ter o Náutico, né? É capaz então o Guarani tirar a Ponte no derby aí, que são 2 jogos, né? Possivelmente o Guarani deve tirar a Ponte no brinco e o Náutico subir junto aí, né? Mas é uma pena, porque eu gostaria embora eu sou bugrino, né? Gostaria de ver os 2 times de Campinas de novo, né? Na Série B. Acho que o Guarani e Ponte Preta devia subir os 2, mas tudo bem. Paciência, eu prefiro que suba o Guarani e o Náutico, então, né? Mas é isso aí. Ontem teve problema de bilheteria aí fora do estádio, né? Parece que tinha cambista, então é a tal história. Deve ter algum bilheteiro envolvido aí, Batista, com esse negócio de ingresso aí. Deve ter pego alguns ingressos, vendido alguns ingressos e o cidadão foi vender lá fora, né? Acho que é 15 conto cada um lá e parece que segurou um bom quantidade na mão, né? Não conseguiu distribuir tudo lá, porque parece que nem tudo comprou, porque tinha muita gente que já tinha entrado gratuito. Mas é uma vergonha, né? Cabe então à diretoria do Guarani pesquisar, se informar melhor disso aí, tá bom? Olha que grande jogo ontem, hein? Vamos ver aí, a semana promete até sábado, hein? Um grande abraço aí, Batista, CDM São Paulo. Abraço, muito obrigado. Júlio César de Mongaguá. Ele está dizendo, Carlos Batista, boa noite. Discordo totalmente da nota 6 do professor Marcelo, ontem na vitória contra o CSA, pelas circunstâncias do jogo e situação da Ponte, com um jogador a menos e ainda colocando a molecada para correr. Vitória de 2-1. A nota dele foi 10, sem dúvida. Júlio César Mongaguá, um abraço, muito obrigado. Vamos aos temas do dia, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Segundo o novo presidente, Osmar Stabile, o Corinthians precisa pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna, do México, para derrubar o transfer ban. Inicialmente, o valor noticiado era de 33,4 milhões de reais. Segundo o Stabile, o aumento de 6,6 milhões de reais se dá por conta dos juros sobre a dívida de 18% ao ano. A primeira condenação na FIFA foi em maio do ano passado. O Corinthians não tem esse valor em caixa e busca um acordo com o Santos Laguna para parcelar a dívida. A última oferta alvinegra foi para quitar 70% à vista. Os mexicanos, por sua vez, sinalizaram que desejam receber 90% à vista. Pauta 2. O Santos apresentou nesta terça-feira o técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino de 50 anos firmou contrato com o Peixe até o fim de 2026. O treinador esteve acompanhado pelo executivo de futebol Alexandre Matos e em sua primeira entrevista no clube exaltou a importância de Neymar. Não é problema. Está se referindo ao Neymar, né? É solução.
isso tem que vir de minha parte. Se vejo de camisa 10, de camisa 9, ele pode jogar. Ele quer a bola e nos momentos difíceis. É para a gente proteger e fazer render o time todo. Falei com ele, tem compromisso com o Santos. Meus filhos são fãs dele, fecha aspas, disse o treinador. Pauta 3. Em goleada do Flamengo, Arrascaeta se tornou o maior garçom da história do Brasileirão, com 78 assistências. O camisa 10 deu 2 assistências e marcou um gol no placar histórico do rubro-negro contra o Vitória no Maracanã, vencendo por 8-0. O ranking tem Marcelinho Carioca em segundo lugar, com 77 assistências, Edmundo em terceiro, com 73, e Dudu, ex-Palmeiras, em quarto, com 68. E Everton Ribeiro está na quinta colocação, com 67. E aí, Breno Beretta, qual o assunto que você escolheu para hoje, hein, bebê? Batista, eu vou falar sobre a chegada do Vojvoda e esse assunto do Neymar, porque o Vojvoda, ele tem 2 trabalhos importantíssimos no Santos. O primeiro é fazer esse time jogar bola, e ele consegue, até porque ele já conseguiu com o Fortaleza, e na época que ele começou o trabalho no Fortaleza, teve tranquilidade para trabalhar, mas ele tinha jogadores iguais ou inferiores lá no Fortaleza. Então eu acho que ele tem condições totais de mudar esse time do Santos, mudar a cara do Santos. E mais, utilizar a base do Santos, principalmente nesse momento. Agora, sobre o Neymar, ele precisa fazer o time jogar para o Neymar e o Neymar ter um foco de acreditar que ele tem a possibilidade de jogar mais bola. Até porque esse monte de contusão e o Neymar, é claro, sem o foco direto no futebol, isso atrapalha bastante. Condições o Neymar tem, mas vai precisar de um bom treinador como o Vojvoda para mudar o cenário e para ele melhorar de rendimento e voltar para a seleção brasileira. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para hoje? Esse problema aí do transfer ban do Corinthians, 40 milhões, né? É mais um em um mar de tragédias financeiras do Corinthians que são oriundas de administrações catastróficas, pelo menos dos últimos 20 anos, no Esporte Clube Corinthians Paulista. Então eu continuo muito fiel à minha posição e à minha opinião de que é absolutamente indiscutível que alguma coisa de muito grave veio acontecendo ano a ano, presidente a presidente no Corinthians. Eu não negocio isso, de que um clube que tem a torcida que tem, que arrecada o que arrecada, chegar a um caos financeiro desse tamanho. Eu não tenho provas materiais aqui, quem tem é o Ministério Público. E os diretamente envolvidos, os culpados que respondam na justiça. Isso não é problema meu. Agora, eles vão ter que se defender e se a culpa for comprovada, eu espero que pelo menos uma vez nesse país e dentro do futebol, que se faça justiça. E que quem meteu a mão, se isso ficar provado, eu não estou acusando ninguém e nem citando o nome de ninguém, mas se ficar provado que quem meteu a mão pague, né? Dentro dos rigores da lei, mas não apenas com a sua privação de liberdade, mas também que restitua aos cofres do clube, mesmo que através de cada um de seus bens patrimoniais individuais e pessoais, para que o Corinthians tente sobreviver, que a situação realmente é caótica. Está aí um novo presidente, foi eleito ontem, né? Ele estava como tampão, continua como tampão agora, mas
agora até o final do mandato, né? Agora não sei como é que vai administrar, porque cada dia tem uma. Guardando-se as devidas proporções de problemas pelo tamanho incomparavelmente diferente dos dois clubes, é o alvinegro da capital e o alvinegro do interior, ou a alvinegra Ponte. Parece não ter mais fim. É um calvário sem fim. E você, CH, qual o assunto que você escolheu? Eu quero falar da chegada do Vojvoda, porque ele tem muita competência. Eu acho que se derem condições de trabalho, ele tem condição de fazer o Santos reagir no Campeonato Brasileiro, mas ele precisa de jogadores. O Santos, para mim, tem um elenco cheio de problemas de montagem. E sobre o Neymar, eu me lembro bem quando eu comentei aqui sobre quando ele chegou no Santos, eu não desfiz a impressão que tinha lá atrás. Qual era a impressão? Que ele é um ex-jogador em atividade, que é um jogador imaginário. O que ele recebe por mês, 23 milhões por mês, é uma coisa insana para um time com os problemas financeiros que o Santos tem, apesar do tamanho do Neymar. Eu acho ele um grande jogador, só que a gente está esperando que ele reaja, né? Tenha foco. Isso não está acontecendo. Será que o Vojvoda vai conseguir isso? Espero que sim, porque além de se conseguir ajudar o Santos, ajuda a seleção brasileira também. 19, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde aos amigos da Rádio Bandeirantes. Olha, eu acho que o Eberlin deveria priorizar 2 salários apenas agora, nessa hora mais crítica. Mas 2 salários teriam que ser pagos para não jogarem mais futebol. Para o Simon e para o seu Sérgio Rafael. Porque eles vão acabar destruindo o pouco que resta para Ponte Preta. É brincadeira o que fizeram ontem. Duplinha, hein? Grande abraço a todos. Sérgio Rafael, ele meteu uma bola, um chute, um tijolo de 8 furos no peito do Rodrigo Souza. Um negócio horroroso. Mas nem no torneio da Cana, em São Joaquim da Barra, tinha jogador que fazia um negócio daquele. E aí, na sequência, o Simon foi expulso. Intervalo, voltamos já já. Oi. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h23, chamou aí, Tigrão. Ou não? Não. Não, chamei sim, Batista. Oi. É só para dizer o seguinte, tá? Depois dessa observação do ouvinte e do tijolo de 6 furos, só para lembrar que o Diego Leão tá aí na praça, tá? Diego Leão não estava no banco ontem, né? Pedro Piscinato, ele tá no Não estava. Não estava à disposição do técnico Marcelo Fernandes, não viajou a Alagoas. Ouvinte no ar. Fala, Batista. Felipe Ramos, Parque Imperador. Bogrino. Batista, na minha opinião, é bem improvável que o Guarani possa pegar a Ponte Preta na próxima fase, né? Você acredita que os dois consigam passar? E caso os dois consigam passar, como que é a terceira fase? É um contra o outro numa possível semifinal? Um abraço. Abraço, não. O campeonato tem 20 clubes, 19 jogos na primeira fase, turno único. Na segunda fase, 2 grupos de 4. E tem grande possibilidade, realmente, e infelizmente, dos dois caírem no mesmo grupo, Ponte e Guarani. Os dois, a Ponte já está classificada e o Guarani também vai se classificar. Ainda depende de um golinho, mas vai dar certo. E os dois cairão no mesmo grupo. Na terceira fase, é apenas a final, não tem semifinal. Os dois mais bem colocados da segunda fase vão para a decisão em 2 jogos. Então não tem semifinal, tá? O campeão de cada grupo na segunda fase faz a final da competição em 2 jogos. E agora na lata. Responde na lata. O Palmeiras finalizou as últimas pendências da negociação com o Fulham pela contratação do meio-campista Andréas Pereira. O clube inglês aceitou as condições de pagamento ofertadas pelo Alviverde, que vai desembolsar 10 milhões de euros. Pelo acordo, 64 milhões de reais na cotação de hoje. Na sua opinião, CH, Andréas Pereira vale 64 milhões. Palmeiras acertou na contratação? É um valor de mercado, Batista. É um jogador que tem muito espaço no futebol europeu. Portanto, acho que vale. E você, Tigrão, a sua opinião, vale 64 paus, diria Aracide Almeida. 64 paus. O Batista, ele vem para substituir o Richard Rios, né? Que foi por mais de 130, salvo engano. Eu acho que joga mais do que o Richard Rios, vale sim. E você, Bebê, a sua opinião sobre o tema? Eu acho que o Palmeiras errou muito nas últimas contratações e gastou bastante. Eu não investiria esse valor no Andréas Pereira. Acho que não vale. Eu sigo com você, Bebê. Você deu hoje na tela da Band, nos Donos da Bola, do meio-dia até 13h, sobre a demissão do técnico Fábio Carille após a goleada sofrida para o Flamengo por 8-0 na noite de ontem. O Vitória acertou em demitir o Carille?
acertou em demitir o Carille e nem deveria ter contratado. Foram atrás do Mancini, informação de última hora, e o Mancini já recusou, vai continuar no Goiás. Aliás, o ouvinte Rafael está dizendo: eu nunca tinha visto como é fisicamente o Breno Beretta. Ontem, ao assistir o apito final no YouTube, vi uma foto dele. Na hora pensei que fosse o Wagner Mancini. Ouvinte Rafael achando que era o Wagner Mancini no lugar do Breno Beretta. Pô, aí o ouvinte arrebentou com o Breno, pô. O Wagner Mancini é mais velho do que o pai do Breno Beretta. Só se for o Wagner Mancini mais novo, quando jogava no Guarani. E você, CH, acertou Vitória em demitir o Carille? Não tem jeito, né, Batista? Depois da cacetada que o Vitória tomou ontem e das mexidas ridículas que ele fez no intervalo do jogo, assistir a partida, tinha que perder o cargo, sim. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? A gente tava uma vez, eu e você, na Vila Belmiro, e o Santos fez 8 no Guarani, o Lula Pereira era o treinador. Ó, 8, Batista, é batom na cueca, não tem o que fazer, tá? Tem que demitir. Aí o Beto demitiu o Lula Pereira no ônibus, e o ônibus subiu a serra, quando tava ali na Avenida dos Bandeirantes, passa ali do lado do aeroporto, falou: Lula, se quiser, para não gastar dinheiro com táxi, já pega o voo aí e volta pra tua terra. Tem jeito, Batista. 8, sabe, não tem justificativa. O Vitória não tinha o que fazer. Até porque dá uma desviada no foco também, né? Isso porque o Carille é especialista em sistemas defensivos. Vamos lá, CH, quantas goleadas maiores que a do Flamengo tiveram em toda a história do brasileiro? Não só pontos corridos, hein, CH? Se não foi depois dos pontos corridos, tem um jogo que o Corinthians meteu 10-1. Eu não me lembro o adversário no Canindé. Essa me parece a maior goleada dos brasileiros em todos os tempos. Essa foi Copa do Brasil. Aqui a pergunta é brasileiro. Então, não sei te responder. Eu lembro dessa. E você, Breno Beretta, qual é a sua opinião? Também não sei responder, viu, Batista? Não sei a resposta. E você, Tigrão? Na era dos pontos corridos, essa daí foi a maior. Mas antes dos pontos corridos, Corinthians e Tiradentes também seria a minha resposta. Então, tá aqui como Corinthians e Tiradentes. Corinthians 10, Tiradentes 1. Tiradentes do Piauí, 1983. Resta saber, né, se essa foi pela Copa do Brasil. E em segundo, Vasco 9, Tunaluso 0 em 1984. Muito então, obrigado a todos. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João